é, eu fiquei muito feliz, né, quanto à coordenação, o aceite do conselho na sua pessoa. É, a gente fica muito feliz com isso. Eu, particularmente, de poder estar nesse momento comungando com a senhora, em nome da coordenação do curso. A senhora que inspirou enquanto professora, né? Sempre com todo esse cuidado, sempre inspirou a psicologia a todos os alunos e agora representa essa psicologia em toda a sua dinâmica, toda a sua pluralidade, como conselheira, presidente do CRP13, esse órgão que nos representa, e que nós estamos ansiosos, né, para poder saber da senhora. A temática proposta é discutir o papel do conselho em épocas de excepcionalidade, né? A gente está com alunos, a gente está com psicólogos, com professores, com todas as pessoas que estão passando na rede agora, e a gente fica muito, muito, muito feliz. Eu não vou fazer as apresentações acadêmicas, eu vou deixar com a senhora, mas é com muita gratidão que a gente recebe nessa live, desse Psicologia Convida, o Conselho Regional de Psicologia, representado pela senhora, como presidente, e pela pessoa que você representa e a psicóloga que é. Então, professora, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui representando o Conselho, falando, né, para a categoria, tendo essa oportunidade de estar um pouco mais próximo e ouvindo, né, falando, mas também ouvindo os profissionais naquilo que é um anseio, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento social, de tantas restrições, de adequação da própria vida, e nesse campo específico que vamos tratar hoje, a adequação do próprio trabalho, né, do próprio fazer, no sentido de ajustar a nossa prática às necessidades desse momento. Então, professora, a senhora tem 40 minutos para poder, nos trazer todo esse conteúdo que eu sei que é imenso. Fique à vontade. Tá bom. Tá. Então, eu vou fazer assim, um breve apanhado, né, do que é que tem sido o trabalho do Sistema Conselhos, né, desde 18 de março para cá. Né, são, de fato, 40 dias, 41 dias, né, desse período. Quando eu falo do Sistema Conselhos, eu estou falando de todo o conjunto, né, desse sistema, dos conselhos regionais e do Conselho Federal, e vou me ater um pouco mais às ações aqui do nosso regional, do CRP13. Embora que nesse percurso nós temos buscado, enquanto sistema, trabalhar o máximo possível em coletivo, porque não se trata, embora tenha as especificidades da região, de cada estado e até mesmo dos municípios, mas a gente está vivendo uma situação nacional, mundial, né, na verdade, mas que nacionalmente estamos todos atravessando os mesmos problemas. Então, o Sistema Conselho tem buscado ao máximo trabalhar em conjunto para que a gente gere normativas e orientações com coerência, com coletividade, com a participação desse sistema como um todo. Então, assim, pensando na proposta, né, o papel do Conselho de Psicologia em tempo de excepcionalidade, desde o dia 18, né, no dia 20 de março foi declarado o estado de calamidade pública. E no dia 18, já com algumas mobilizações do próprio governo do estado, o anúncio de fechamento de escolas, nós já começamos a discutir e a encaminhar algumas orientações para os profissionais, né, na direção de uma proteção, né, de ações mais seguras e de proteção à própria saúde e dos usuários com os quais eles se encontravam trabalhando. Então, no dia 18, o CRP13 lançou uma nota, né, uma nota de orientação em relação aos cuidados frente à pandemia do coronavírus,
Foi uma nota pautada nas orientações da OMS, do Ministério da Saúde, dando aquelas primeiras, aqueles primeiros direcionamentos em relação à higienização, ao distanciamento. Naquele momento, é importante destacar que a gente ainda estava cogitando a possibilidade de algum trabalho presencial. Tá? Porque, assim, logo nos primeiros dias, né, entre os dias 18 e 20 de março, então, se discutia o fechamento de alguns órgãos, mas ainda a manutenção de vários, inclusive nessa data as escolas todas não estavam fechadas, enfim. Então, a gente começou a caminhar nessa direção de dar essas orientações, considerando ainda o trabalho, né, presencial. Mas foi tudo muito rápido, está sendo muito rápido, e particularmente nos primeiros 15 dias, né, logo após o dia 20, né, entre 20 e 30 de março, foram muitas mudanças em que a gente viveu, eram mudanças diárias, né? E aí, no dia 20 de março, já frente à declaração, né, do estado de calamidade, nós fizemos uma portaria aqui no CRP 13, orientando não só os profissionais, mas também os gestores. Né? Essa portaria ela teve a finalidade de sensibilizar os gestores a garantir, primeiramente, as condições de trabalho para aqueles profissionais dos serviços essenciais e, na medida do que fosse possível, o distanciamento, o afastamento das atividades laborais, priorizando o trabalho remoto. Vocês vão perceber que todas as nossas ações nesse período, elas estão orientadas pela Lei 5766, né, que é o trabalho de disciplinar, orientar e fiscalizar. Esse é o nosso foco de trabalho, e considerando, né, o trabalho de orientação fundamental para o exercício profissional, nós tivemos, inclusive, que fazer vários ajustes nas nossas resoluções para garantir que o profissional de psicologia pudesse, por exemplo, fazer o trabalho dele de forma online. Né? Nós temos a resolução 11/2018, que já estabelecia as orientações, as regras para o trabalho, para o atendimento online. E a partir desse momento nós foi preciso fazer vários outros ajustes. Então, as nossas primeiras ações nesse período foram no sentido, primeiramente, de garantir a segurança do profissional e daqueles com quem ele estava trabalhando, depois de viabilizar o trabalho dele. Então, o trabalho remoto foi a principal estratégia, e a partir disso, fizemos uma nota orientativa, o Conselho Federal lançou, logo no dia 21, uma nota orientativa em relação a esse trabalho remoto. Mais adiante, saiu uma nota também, porque uma das grandes dificuldades dos profissionais era exatamente aqueles profissionais autônomos, de ter o aceite dos planos de saúde. Então, teve um trabalho de sensibilização junto ao Ministério da Saúde, no primeiro momento, depois junto às empresas de plano de saúde, no sentido de abarcar esse trabalho, né, de acolher essa possibilidade. Ainda existem algumas dificuldades nesse sentido, nem todas as empresas vêm cumprindo com essa, porque agora já tem, inclusive, uma determinação do Ministério da Saúde, mas a gente continua fazendo esse trabalho de orientação do profissional para que ele possa, tendo o respaldo do Conselho e de outras instâncias, solicitar esse direito, que é a continuidade dos atendimentos, garantindo, evidentemente, o retorno através do plano de saúde. Uma outra questão importante, né, que foi direcionada a essa questão do atendimento online, foi a própria divulgação, né, da Resolução 04/2020. Né, como a resolução
011 de 2018, ela apresentava alguns limites, né? Ela apresenta alguns limites em relação ao atendimento em condição de emergências e desastres, ele não é permitido. Então, essa foi uma outra medida, né, em que nós discutimos coletivamente enquanto sistema, e o Conselho Federal lançou também a Resolução 04, em que são suspensos os artigos 3, 4, 6, 7 e 8 da 011, de modo a possibilitar, primeiramente, que o profissional que não tinha o cadastro, né, ele não precise esperar a autorização, ele faz o cadastro e não precisa aguardar esse retorno, uma vez que ele efetiva os dados lá no sistema, ele já pode começar o trabalho dele. E em relação aos outros artigos, que foi justamente de possibilitar o atendimento online numa situação de emergência e desastre, que é o que a gente está vivendo, né? Uma situação de emergência, explicitamente, que pela Resolução 011 de 2018 isso é vedado. Ainda nessa direção, tivemos algumas outras encaminhamentos, por exemplo, em relação aos aplicativos, tá? Foram muitas dúvidas dos profissionais logo após o encerramento das atividades presenciais, e as dúvidas vinham justamente no sentido de qual o melhor recurso para realizar o atendimento online. Nós não temos um posicionamento em relação a isso, e nem podemos, né, dar essa orientação, considerando que o profissional ele é responsável do mesmo modo que é responsável pelos espaços, né, que ele escolhe para o atendimento presencial. No caso do atendimento online, ele também é responsável pelo o tipo de mídia que ele vai utilizar, o tipo de aplicativo, a segurança, né, desse acesso. No entanto, tão logo veio uma notificação da Anvisa em relação ao aplicativo Zoom, né, então nós também tivemos essa preocupação em informar, né, através das nossas redes sociais, o profissional, informando que esse não era um aplicativo adequado. Tá? Então, uma vez que já tinha havido denúncias, né, de roubo de informações, de gravações, e a própria Anvisa se posicionou em relação a isso. Professora, então, pois não. Me permita fazer uma pergunta nesse interim, né? Então, o profissional hoje, ele pode escolher qualquer um desses aplicativos que ele julgar garantir segurança, que ele julgar garantir que não vaze essas informações e tal. Sim. Como é que o Conselho, por exemplo, consegue fiscalizar isso, né? Quais são os limites dessa fiscalização, né? Porque aí eu ficava discutindo com colegas também, que hoje, por exemplo, a gente pode estar aqui em João Pessoa e atendendo pessoas de qualquer parte do mundo, né? Desde que a gente tenha ativo o Conselho e tenha o cadastro na plataforma, a gente consegue atender qualquer pessoa de qualquer parte, né? Como é que tem sido, ou quais são os limites dessa fiscalização do Conselho, se já existem alguns dados? A sua localização é aqui, nesse CR, né? Então, você pode atender pessoas de todas as partes do mundo, mas a tua referência é essa, né? Em termos de fiscalização, muito semelhante ao que ocorre nos consultórios, né? Ou a espontânea, para saber como é que se está sendo resguardado, o sigilo. O próprio cadastro, quando a pessoa faz, ela já informa qual a demanda que ela pretende alcançar, o público-alvo, o tipo de recurso. Então, ela faz ali uma fundamentação
em que dá um subsídio para que a gente tenha uma noção do que é que esse profissional pretende. Isso é um orientador para que a gente saiba, né, das intenções, né, do tipo de trabalho que ele vai desenvolver, mas isso também não engessa o profissional, porque anualmente ele renova esse cadastro. Então, caso surja uma nova necessidade, você pretenda fazer outro tipo de atendimento, então, quando você faz a renovação, você também informa. Um outro aspecto também que no cadastro é abordado é em relação à segurança. Né? Qualquer pessoa pode ter o seu consultório roubado. É isso, você pode ter o seu consultório invadido, informações perdidas. É um procedimento muito semelhante ao que a gente espera que ocorra com o atendimento online. Tá? No caso do teu consultório, tu não vai deixar ele aberto, então você tem que ter cuidados com chaves, cadeados, a segurança devida. No caso do atendimento online, e aí tem as questões que podem escapar, porque existe hackers, existem o outro tipo de assaltante, vamos dizer assim, que pode invadir a rede, mas a expectativa é que você busque um meio, né, um aplicativo que seja confiável, que você tenha antivírus, né? Isso também é questionado durante o cadastro. Né? Que recurso você vai utilizar? Ele é seguro? Então, naquele momento em que o profissional está respondendo esse cadastro, ele está preenchendo, ele também está ali oferecendo informação relativa a essa segurança. Tá? É um compromisso que naquele momento ele já está estabelecendo com a segurança dele próprio, mas também das pessoas que ele vai atender. Como é algo muito recente, assim, a gente não tem, por exemplo, situações de denúncia, de vazamento de informação, tem muito mais as dúvidas, é o que chegam para o nosso CR. Dúvidas, inclusive, nesse sentido, né, de como garantir segurança. É porque, inclusive, eu acabei de ver no meu WhatsApp, né, que tem colegas profissionais meus também que estão assistindo, e aí não fizeram uma pergunta aqui, mas colocaram aqui no WhatsApp, a despeito, por exemplo, da utilização de testes, né? Sim. É permitido? Existe algo que proíba, mesmo que isso seja do foro íntimo do atendimento, né? Mas existe algo que proíba ou que inviabilize? A resolução 011, ela possibilita que seja feita a avaliação psicológica também online. Agora, aí o tipo de teste, é preciso que o profissional avalie se aquele teste que ele vai utilizar não vai sofrer prejuízos por uma mediação remota, né? Mas é possível fazer sim. A resolução 011, ela também orienta em relação a isso. Ok, obrigado. Então, fique à vontade para ir fazendo perguntas na medida em que você vai recebendo aí dos colegas. Eu vou seguindo aqui um pouco algumas informações, né, que eu separei para que a gente possa estar dialogando sobre a nossa atuação nesse período. Uma outra questão assim que inquietou muito os profissionais, Sócrates, foi em relação à portaria do Ministério da Saúde. Né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. E aí, só para fechar, né, um pouco esse ponto em relação ao atendimento online, tiveram duas outras ações que eu acho que foram bastante importantes para garantir, não é nem para garantir, mas para possibilitar, para viabilizar o trabalho do profissional por via remota, são recentemente um cadastro simplificado. A gente estava tendo muito problema em relação ao acesso, talvez pela quantidade de acesso. Então, o CFP providenciou um cadastro simplificado. Por coincidência, a gente já estava também fazendo algo parecido aqui, quando acabou por ser lançado a nível nacional, mas a gente já estava viabilizando, porque estava bastante difícil. Só para vocês terem uma ideia, entre novembro e
fevereiro, novembro de 2019, em fevereiro, foram feitos 32 mil e poucos cadastros para atendimento online. E entre março, meados de março, e o início de abril, foram feitos 30 mil. Então, só para vocês entenderem, assim, o sistema não comportava. Era muita gente se cadastrando, né? A necessidade, a urgência do profissional garantir o seu trabalho e também de garantir o atendimento aos seus usuários. Então, assim, o que normalmente é feito em 6 meses, em 1 mês a gente teve a nível nacional, e isso estava dificultando bastante o acesso. Então, essa foi uma medida bastante interessante, que tem facilitado o retorno que a gente tem tido, tem sido bem positivo, e outro em relação às anuidades, né, que foi a prorrogação dos prazos, que seriam agora 30 de março, para o pagamento com descontos, enfim, e foi prorrogado para o 30 de junho. Então, isso também foi foi fruto de discussão coletiva, a nível nacional, todos os CRs, de acordo com sua realidade, fizeram essa prorrogação, considerando as dificuldades financeiras que todos nós estamos passando nesse momento, pelas questões de trabalho, né, e redução, principalmente o profissional autônomo. Pois não. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, que chegaram 2 perguntas. A senhora deu espaço, viu? Sim, não, mas fique à vontade, senão eu vou ficar palestrando aqui. É importante que as pessoas... Chegou 2 perguntas aqui. Uma foi do Sidney, né? Ele que é psicólogo. O Sidney pergunta se os atendimentos presenciais em João Pessoa, né, estão totalmente suspensos, porque ele complementa dizendo que veja que em algumas cidades, alguns profissionais estão atendendo presencialmente. Por isso que ele justifica a pergunta dele, né? Ou seja, esses profissionais ainda estão atendendo, o status está suspenso, é proibido. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? Veja só, a orientação do Ministério da Saúde e do governo do estado fique em casa, tá? Fique em casa o quanto seja possível. Os serviços essenciais, eles se mantêm, né? Então, serviços essenciais para a sociedade, e no campo da psicologia também. Os serviços de saúde, serviços de assistência, são trabalhos em que o psicólogo precisa se manter ativo. Em relação ao consultório, aí é preciso a gente avaliar com muito bom senso e com muito cuidado, né? Esse cliente que eu tenho no meu consultório, ele precisa desse atendimento, ele pode ser interrompido, eu posso fazer por via remota? Porque na verdade, assim, não há uma proibição expressa da parte do conselho. O que há é uma orientação que vai na direção das recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e do próprio governo do estado. Fique em casa. Porque o risco é muito grande. Ainda há pouco eu conversava com uma colega e ela dizia que 2 pessoas conhecidas dela que estavam em total isolamento, tinham só a farmácia e supermercado e pegaram. Então, assim, mesmo naquilo que é extremamente essencial, a gente está correndo risco. Então, vale a pena ir para o consultório? Vale a pena no sentido, é realmente uma condição necessária? Aí, se for realmente necessário, é preciso que tome todo o cuidado com os aparatos de proteção, com máscara, com álcool em gel, que seja um ambiente arejado, que mantenha a distância de, no mínimo, 2 metros, né? Que é o que a gente está recomendando para todos os profissionais que precisam se manter em atividade pela particularidade do serviço. Obrigado, professora. Eu acho que é isso, Sidney. A gente tem uma outra pergunta, né? Luane Bárbara. Ela pergunta o seguinte: em relação às instituições de ensino de psicologia, de que forma os conselhos regionais atuam, né? Há uma parceria, uma fiscalização? Se sim, deixa eu tentar ver aqui. Se sim, de que forma isso é feito, né? O Conselho de Psicologia, ele é um conselho
que está vinculado necessariamente aos profissionais, né? Como eu coloquei no início, pela lei que estabelece os conselhos, então a nossa finalidade principal é orientar, disciplinar e fiscalizar a profissão. Qual é a nossa relação com o ensino? É de parceria, né? Parceria no sentido de poder contribuir com a formação, sempre que somos convidados a participar de algum debate, de dar orientações para aquele estudante que a gente também denomina de profissional em formação. Agora, o conselho ele não tem o poder de intervir, por exemplo, nos projetos políticos pedagógicos do curso, nos componentes do curso de psicologia, nós não temos. Então, existem instituições específicas em relação ao ensino, né? É o MEC, e em relação especificamente ao ensino da psicologia, a gente vai ter as nossas diretrizes curriculares para o ensino de psicologia, e quem faz esse controle, quem faz esse diálogo é a ABEP, né? Quem está, vamos dizer assim, mais direcionada para fiscalizar, para orientar, é a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Agora a gente tem uma parceria muito grande nesse sentido, né, de estar dialogando. O próprio GT, né, existe um GT no Conselho, que é o GT das IES, né, que é composto por professores, coordenadores de curso de todas as instituições de ensino superior. Isso é uma forma da gente estar dialogando e contribuindo de alguma forma para essa formação. Por exemplo, discutir os estágios, o que é importante para esse estudante quando ele se tornar profissional. Mas é sempre com esse olhar na profissão. Não temos como intervir no ensino propriamente dito. Eu acho que a gente tem uma outra pergunta. Eu vou fazer essa pergunta e vou deixar a senhora voltar para as anotações, né? Uhum. Mas fique à vontade, viu? Aqui é só um roteiro básico. O nosso professor, psicólogo, que também hoje compõe a chapa, né, do Conselho, ele traz uma pergunta. Quais as observações em relação à ética profissional em tempos de calamidade? Algumas coisas a senhora já trouxe, mas se tem mais alguma ponte? Então, mas é importante a questão que ele traz, como eu lhe coloquei, né? Tivemos que fazer algumas adequações para que a gente garanta o exercício profissional adequado e ético. Então, mesmo estando numa condição que a gente considera de emergência, né, num contexto de pandemia, não fica excluído aí o nosso compromisso com a garantia de direitos, com o trabalho orientado para a ética, com o cumprimento daquilo que estabelece o nosso código de ética. Eu gosto muito de me reportar, né, aos nossos princípios fundamentais, porque eu acho que eles orientam os princípios fundamentais que estão lá no nosso código de ética, porque eu acho que eles trazem aquilo que é primordial na nossa profissão, que é o nosso olhar, que ele não seja um olhar negligente, né? Que seja um trabalho orientado, que a nossa atuação, ela de fato, ela seja contrária a toda forma de opressão e de violação de direitos. Então, mesmo estando em um contexto de pandemia, é preciso que isso seja garantido. Feito essa primeira, vamos dizer assim, essas primeiras ações, né, que tinham como preocupação garantir a continuidade dos trabalhos, né, dos profissionais de psicologia, a gente tem focado muito, principalmente de meados de abril para cá, entendendo já um certo ordenamento, né, nesse contexto que ainda é um pouco caótico, mas que aos poucos a gente vai se organizando, se adaptando e criando estratégias. Então, as nossas ações têm sido justamente com esse olhar para populações, para grupos em condição de vulnerabilidade.
né? Recentemente saiu uma nota de orientação para o trabalho com medidas socioeducativas e para o sistema prisional. Então, são dois grupos sociais que podem, nesse momento, passar por condição de violência institucional, inclusive, a própria situação de quem está dentro no encarceramento, né, na condição de aprisionamento, é uma condição de risco nesse momento, então a orientação é para suspensão de algumas visitas, para garantir o trabalho do psicólogo com o afastamento e observar as necessidades dessas pessoas que estão privadas de liberdade. Uma outra ação que a gente tem, uma discussão que a gente tem iniciada junto com a deputada Cida Ramos, né, que vem coordenando a CPI do feminicídio. A gente sabe que nesse momento o Fique em Casa é uma proteção, né, em relação ao risco de contaminação por coronavírus, mas para quem está num contexto de vulnerabilidade, de possível violência familiar, os riscos eles são ampliados, dada a convivência intensa. Então, na última semana nós dialogávamos sobre isso, não tem havido um aumento do número de denúncias, mas ao mesmo tempo, no caso de denúncias de violência contra a mulher e a criança, mas a preocupação é justamente no sentido de que essas pessoas podem estar tendo acesso dificultado, né? Uma vez que está com o agressor dentro de casa, então o acesso ao telefone, à internet, a própria proibição de sair de casa, né? A mulher que antes saía rotineiramente para o seu trabalho, ela agora está dentro de casa, ela tem que ter um motivo para sair. Então, a gente acredita que isso pode estar dificultando, inclusive, que as denúncias sejam efetivadas. Então, pegando, né, a questão que você coloca, o trabalho tem sido, né, para o cumprimento da ética, tem sido bastante direcionado à observação, principalmente das pessoas que estão nessa condição de vulnerabilidade. Né, pessoas que normalmente, grupos sociais que normalmente já estão, os moradores de rua, né, pessoas que estão expostas, inclusive, à contaminação, e garantir que seja dado o devido abrigo, acolhimento e a proteção necessária nesse momento, aliado também a um trabalho da psicologia respaldado naquilo que já está estabelecido no nosso Código de Ética e que deve ser seguido apesar desse momento de dificuldades. Muito obrigado, professora. A gente tem 10 minutos, entre 10 a 12 minutos, para a senhora poder, né? Fazer um fechamento, né? Vamos ver aqui. Passa rápido, né? A gente pensa que... E olha que eu ainda tenho algumas dúvidas, mas a gente vai circulando ela. Vai se alinhando. Assim, eu gostaria assim, só de ressaltar, primeiramente, que o nosso trabalho, e aí o trabalho do conselho vai nesse sentido, mas o do profissional que está na linha de frente, né? É um trabalho que é orientado para promover saúde, né? Para prevenir doença, mas principalmente para promover saúde, promover a saúde mental. E aí nós estamos muito sensíveis aos profissionais que estão na linha de frente, né, nos serviços essenciais, profissionais de saúde, profissionais de assistência. Por eles, né, fica aqui a solicitação do Fique em Casa a quem pode ficar, porque esses que não podem estão expostos. E a orientação também do cuidado pessoal, né, tanto para quem está precisando estar no trabalho, como também para os que estão em casa. Eu gosto muito de fazer uma alusão aquelas orientações que a gente recebe quando o avião vai decolar. Né? Assim, em caso de acidente, primeiro você põe a sua máscara de oxigênio e depois você põe a de alguém do seu lado que possa ter dificuldade.
né? Então, eu acho que nós da psicologia precisamos nos cuidar primeiro, né, para que a gente possa continuar tendo condição de cuidar do próximo, né? Do nosso próximo familiar, do que está ali com alguma dificuldade, mas também o próximo no trabalho, que para quem a gente está se dedicando. Então, é importante que nesse momento, é um momento que é difícil para todo mundo, a própria condição de isolamento, a condição de riscos, cada vez que a gente se expõe, que sai de casa por uma necessidade. Então, é preciso que a gente tenha também, resguarde um momento de lazer, de cuidado, de bem-estar, né? Evitar um pouco estar ouvindo tanta notícia, vem muita fake news, vem muita informação que às vezes acaba não ajudando, né? Então, se for para ter informação, que sejam os órgãos oficiais, a gente tem se preocupado em estar trazendo essa discussão, né, na mesma linha, né, do que vocês da Nassau estão propondo hoje no Conselho, tanto no federal quanto nos regionais. A gente tem proposto debates com pessoas que podem estar nos ajudando a pensar melhor sobre a condução do nosso trabalho nesse momento. Fica o convite aqui, né, para na próxima semana, no dia 5, né, nós teremos uma live sobre, no campo da psicologia da educação. Deixa eu ver aqui. Psicologia escola, a psicologia na escola e a pandemia, rotina em crise, né, que vai ser com a psicóloga Girlene Vieira, que é a presidente da nossa comissão, e a psicóloga Raquel Guzzo. Então, é outra questão que é importante a gente estar discutindo, né? Recentemente começaram as aulas, né, das escolas, também por via remota. Então, como é que estão essas crianças, como é que estão os adolescentes que estão daqui a pouco, o Enem continua, né, com a agenda, como é que estão essas pessoas que estariam num espaço de sociabilidade, tendo outro tipo de suporte. Então, a gente vai estar discutindo sobre isso. Tem aí uma live também sobre psicologia hospitalar, que deve estar saindo em breve. E é isso, a gente espera manter o canal aberto, né, com as instituições, com os profissionais, que visitem as nossas redes sociais. A gente está sempre alimentando com informações, e todas as terças-feiras, às 17 horas, salvo algum ajuste em função da necessidade do convidado, mas às terças, às 17 horas, a gente se encontra para uma conversa, para estar orientando e atualizando o nosso conhecimento. E se ainda tiver algum tempinho, pode fazer as perguntas que você estava querendo. Eu acho que a gente tem 6 minutos, assim, eu gostaria de... Assim, deixa eu só perguntar aqui, a Moisés perguntou a página do CRP, né? .org.br. Não é isso? Eu acho que é isso. CRP13. Eu não vou me arriscar agora na minha memória, mas se coloca lá CRP13 no Google, vai. O Conselho Regional de... conferido? Pronto. Eu lembro, eu tenho meio de cabeça já tenho, né? De cabeça já o site. Mas, e aí ela pergunta a live. Eu acho que a live vai ser pelo Instagram. Do Conselho. No Instagram, não é isso? Isso. Tem o Facebook, tem o Instagram, mas para as lives a gente tem usado mais o Instagram. As pessoas preferem, acham mais acessíveis. Quando tiver live com um número maior de pessoas, a gente vai estar usando o Facebook. Professora, eu agradeço muito. Eu acho que essa conversa que o CRP tem com as instituições, né, é muito rica. A disponibilidade que o CRP se coloca, não só de cuidar do profissional psicólogo, mas do psicólogo em formação, mas também da sociedade, né? Todas as lives que a gente tem assistido, e com psicólogos, né? Eu estive numa live, assistindo a uma live dos psicólogos de psicologia hospitalar e o Conselho Federal, né, falando sobre... A gente sempre escuta muito que nós estamos na frente, que nós, psicólogos, estamos trabalhando nessa perspectiva de trazer a psicologia para todos, né? De fazer com que essa psicologia se torne acessível para todos. E aí eu acho que isso é um brilhantismo muito grande da sua gestão, da gestão do Conselho nesse momento, né? E essa comunicação com as instituições
essa disponibilidade, junto com a Nassau também, no que tange a sua presença aqui para a gente, nos engrandece muito, professora. Né? Pessoalmente também, é como se a senhora estivesse aqui numa mesa redonda, a senhora sentada do meu lado aqui. É verdade. Né? Muito bom mesmo. Mas agradeço demais, agradeço a todos que estiveram. A nossa casa, remotamente e fisicamente, está disponível para o Conselho a qualquer momento, né? É uma casa do Conselho também, é uma casa dos profissionais de psicologia, e eu só tenho a agradecer, agradeço a todos que passaram, muita gratidão, professora, por ter a senhora nesse momento. Eu que agradeço. Informando para os profissionais que estão conosco, mas também para os profissionais em formação, né? Os psicólogos em formação. Quando a gente cuida da profissão, a gente cuida do profissional e cuida da sociedade que usufrui do serviço desses profissionais. E o bom é isso, que a gente consegue esse alinhamento, né? E eu agradeço também o convite e, da mesma forma, estamos de portas abertas para receber vocês presencialmente e virtualmente, né? A todos os psicólogos da Paraíba, a gente espera estar junto, inclusive nesse momento, se apoiando, se cuidando e subsidiando o nosso trabalho da melhor forma possível. Muito obrigada. Gratidão, professora. Muito obrigado. A gente teve aqui, então, com a professora Carla, que, além de professora, é conselheira, psicóloga e presidente atual do CRP3. Professora, gratidão. A gente agradece em nome da Uninassau e da coordenação. Tchau. Beijo para vocês todos. Para vocês também. Tchau, tchau.